Então, continuando o nosso último bloco de aulas aqui do After Schooling, então comecei contando ali para vocês como que era antes do After Schooling, depois que o After Schooling chegou e a gente começou a olhar individualmente para cada um dos filhos, o quanto isso foi enriquecedor para a nossa família, especialmente nessa relação de pais com filhos, o quanto os nossos filhos ganharam com isso. E hoje eu quero falar, nesse momento, nessa aula, quero contar para vocês sobre esse amor que ensina, mas que também aprende. Então lembram que eu falei para vocês ali, na primeira aula, que essa é uma via de mão dupla, né? Por que é uma via de mão dupla, né? Aquela coisa que eu falei, quando comecei o roteiro, falei assim, bom, isso é coisa da minha cabeça. Eu quero que isso esteja bem traçado, porque não é uma coisa que vocês vão achar em qualquer lugar ali, né? É uma vivência muito particular e individual que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam ter essa realidade dentro da casa de vocês e alcançarem efetivamente tudo isso, toda essa grandiosidade que o After Schooling tem feito com a nossa família. Então, quando a gente começou ali o After Schooling, as crianças estudando, o que aconteceu? Aos poucos eu percebi que quanto mais eu me debruçava sobre a formação deles, mais eu estava sendo formada também. Exatamente por aquela situação. Eu acredito que se por acaso vocês tiveram alguma condução de aprendizado fora da escola, provavelmente pode ser que vocês tenham recordações não tão boas. Eu nunca pude levar nada para dentro de casa porque o entendimento era que o que a criança estudava na escola era responsabilidade da escola. Então, se a gente perguntasse alguma coisa para a mãe, sempre ia vir alguma coisa bem de supetão lá. Então, quando eu comecei a ensinar, a me debruçar sobre as dificuldades e as aptidões de cada um dos filhos, eu comecei a ver ali uma realidade muito clara, que esse amor que ensina, ele também aprende, Essa é a via de mão dupla. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês de todas as virtudes que foram trabalhadas, estão sendo trabalhadas durante todo esse processo do After Schooling. Então, a primeira grande virtude é a virtude da paciência. E não é essa paciência passiva, por exemplo, assim, poxa, não gritar, eu não posso gritar com meu filho e tal, não sei o quê, Não é isso. É uma paciência ativa, que persiste, que insiste, que volta, que adapta, que tenta de novo, Quando você compreende o papel da família na condução daquelas almas, você sabe que aquela alma precisa aprender. E não simplesmente que eu coloque o aprendizado dentro deles. Não é isso que acontece, Lembra que a gente já estudou como que é o processo de aprendizagem, Então, a gente está lapidando esse fechamento da compreensão parte do aluno, vamos dizer assim, Então, o nosso filho, ele vai aprender por si. A gente vai dar as ferramentas para que ele aprenda. Então, se eu estou dando uma questão, enfim, para a criança, e ela não compreende, o meu pensamento não é punitivo para o meu filho. E sim, volta atrás com essa paciência para dizer qual que é o outro caminho que eu posso fazer para que o meu filho compreenda melhor aquilo, Então, essa paciência ativa foi um dos grandes ganhos ali do After Schooling. Outra virtude ali, muito, muito concreta, é a constância, com certeza, Quantos de nós já prometemos fazer uma coisa e 2, 3 dias, Vamos dizer assim, uma dieta, enfim, qualquer coisa, voltar para academia. Quantos de nós conseguem levar realmente afinco algum propósito? Então, a constância ali no After Schooling, por isso que eu bati bastante na tecla com vocês, não adianta fazer tudo num dia, fazer um livro no mês e depois não fazer mais. São esses pequenos golinhos, essa constância, esse todo dia
que vai fazer com que a criança saiba que o processo é um pouquinho todos os dias, né? Então, não adianta ir empolgada, né? E daí na segunda semana não fazer mais nada. Não, a constância é uma virtude ali que vem, né, do que é repetido, do pouquinho a pouquinho, daquilo com frequência que vai se tornar realmente um hábito, né? Hoje as crianças não têm resistência em estudar, né? Então, o que é proposto, elas fazem de bom agrado, né? Já comentei com vocês quantas vezes eu tô fazendo a minha higiene no banheiro, eu chego na sala, as crianças já estão ali autônomas com seus livros, né, fazendo as atividades, porque é isso, tornou-se um hábito depois de tantos anos, né, e fazem com alegria. Então, mais uma aptidão, né, que o After Schooling me trouxe foi o exercício da humildade. Por quê? Porque às vezes, né, às vezes não, nem sempre eu sei o melhor caminho que eu devo traçar para os meus filhos. Então eu tenho que ter a humildade de ou ter um bom material de apoio, e às vezes até aquele material de apoio que foi desenvolvido pelo professor fulano de tal, não consegue fazer com que todos os meus filhos compreendam. Então, para alguns eu vou ter que usar manipulativos diferentes, por exemplo, né? Vamos citar ali o exemplo da matemática. Alguns vão bem com o material dourado, né? Que são aqueles cubinhos de madeira, né? De unidade, dezena e centena. Para outro eu tenho que usar palitinho, tenho que usar pedrinha, tenho que usar outro tipo de manipulativo. Então, essa humildade de parar, estudar, né? Pedir ajuda. E às vezes até falar para os meus filhos, a mamãe ainda não sabe isso daqui, né? Eu não sei a melhor maneira de propor isso daqui para vocês. Então, a mamãe vai estudar um pouquinho e depois eu vou trazer para vocês de uma melhor forma. Então, isso é um exercício constante de humildade. Nós não somos os detentores, né, do conhecimento. E lembre-se que quando a gente começou ali a falar do After Schooling, eu falei para vocês, né? Aqui não tem material de After Schooling, né? Por isso que eu indico material de professores, porque eu não tenho esse gabarito. Mas, como família, o que a gente pode suprir nas crianças, né? E, né, mais um ganho ali do After Schooling, que foi o resgate dos dons adormecidos. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de estudar, né? Nunca parei de estudar, apesar de, né, já estar formada há bastante tempo, né? Eu sempre busquei ir me aperfeiçoando, conhecendo outras realidades, né? Já mudei de ramo dentro da nutrição, né? Atendia restaurantes, a parte de vigilância sanitária, depois passei para atuação ali com crianças, materno-infantil, hoje atendo famílias. Então, eu nunca parei de estudar, mas voltando à maternidade, né, tanto ali a parte da alimentação materno-infantil, que eu me especializei para poder atender essa demanda das crianças, essa parte do ensino fez com que eu voltasse a estudar. Então, aprender como que as crianças aprendem, de que maneira. Então eu passei a escrever mais, a criar mais, a estudar mais, né? E com prazer e com propósito, né? Sabendo o que eu precisava de aparato para poder conduzir. E ensinar as crianças com alegria, porque realmente não é uma meta a ser cumprida, né? Essas crianças não têm que cumprir os dias de aula comigo, mas é nítido, é notável o quanto isso engrandeceu cada uma das crianças e a gente também. E essa maturidade construída em família, né? Então, tudo isso nos ensinou que a maternidade é um campo de formação para os filhos e para os pais também. Então, o After Schooling, ele veio para potencializar isso, né? Então, que pais seríamos se a gente não tivesse parado para nos olhar, para refletir, para aprender, para assim poder passar para os nossos filhos, né? Tudo isso são ganhos dessa via de mão dupla que o After Schooling pode nos trazer.
E o After School nos trouxe essa grande missão, né? Essa missão formadora para que famílias possam crescer junto com as crianças. Então, a gente, fechando essa via de mão dupla, né? Ao conduzir os nossos filhos, a gente se viu transformado. Então, hoje, eu sei que eu não sou mais a Larissa que sabe tal coisa, né? Então, é a Larissa que é a mãe, né? Que conduz os filhos, né? Então, não é algo fora de mim, e sim dentro de mim que foi transformado e que eu posso possibilitar para os meus filhos, né? Porque educar, ele é um ato de amor, né? E todo amor verdadeiro nos modifica, nos edifica. Edifica os filhos e edifica também quem está se doando por amor. Então, vamos falar mais um pouquinho na próxima aula.